Bom, eu estou com o presidente do esporte na linha, o doutor Arnaldo Barros, e ontem, como todo mundo sabe, depois do empate do esporte contra o Santa Cruz, 1-1 na Ilha do Retiro, a diretoria resolveu dispensar, tirar da função o técnico Daniel Paulista. Eu quero conversar agora com o presidente o que levou a chegar a essa atitude, a esse limite, apesar de que nos números a matemática dá até um aproveitamento bom ao treinador, mas também tem o fato de que o esporte não ganhou um clássico ainda esse ano. Bom dia, Arnaldo Barros. Bom dia, Ralf, Geraldo, seus ouvintes, em especial a grande nação de torcedores do esporte. Veja bem, desde que nós assumimos o futebol do esporte, e depois agora com a presidência, nós sempre pregamos que não nos pautamos pelos resultados. Está exemplo aí a situação do Eduardo Batista, que em um ano deixou de ganhar, ou não ganhou 8 partidas consecutivas, no outro ano não ganhou 11 partidas consecutivas, e ainda assim nós o mantivemos no cargo. A razão e a justificativa para isso não é amizade, proximidade, nada disso. Era que nós vimos observando o trabalho e não o resultado. Nós vimos verificando que ainda quando não obtivéssemos o resultado, o time performou, o time tinha conjunto, o time estava arrumado, estava em evolução. A mesma coisa aconteceu agora, o mesmo argumento serve para justificar a troca do comando. Nós observamos, não foi o jogo de ontem, não é episódico, não foi o jogo de quarta-feira, é o conjunto dos 18 jogos em que nós reconhecemos que o trabalho de Daniel Paulista é um trabalho muito bom durante a semana. Nós acompanhamos os treinamentos, o nível de exigência, as orientações, mas quando chega no campo, né, os jogadores não estão conseguindo performar. A qualidade que eles têm era para apresentar um futebol bem melhor do que o que estão apresentando. Então nós também não podemos trocar por trocar, não podemos ter uma visão imediatista. Teve um mau resultado, troca o técnico. Não é assim. Nós precisamos dar tempo para que o treinador trabalhe, que foi o que aconteceu. Né? Nós temos o prazo suficiente para que a nossa decisão fosse uma decisão amadurecida, né? E chegamos à conclusão ontem de que a oportunidade era agora. E aí nós deliberamos pela troca do treinador. Ô, Arnaldo, você disse aí de que não é por resultado que se toma essa atitude. Muito bem. É observando o trabalho do treinador. Então, o que acontecia se você disse que o treino era bom, mas na hora do jogo, e todos nós vimos que o esporte não tinha um trabalho de conjunto, não era uma equipe que mostrava o talento, colocava a bola no chão, um time que levantava muita bola, um time que dependia às vezes da individualidade. Então, muito bem. Mas por que é que o trabalho de treinamento era bom e no campo não era? É porque faltava pulso, comando ao treinador? O que pode se deduzir disso? Eu acho que essa resposta é, inclusive, didática, porque vai servir para uma visão de outros casos. Veja bem, pulso ou falta de pulso não foi. Daniel é um líder, é muito querido e respeitado por todo o elenco. Isso também foi uma coisa que a gente só pesou, porque uma troca, uma mudança dessa, tem uma repercussão sistêmica no grupo e a gente tem responsabilidade suficiente para procurar evitar que essa repercussão negativa se alastre. Então, até por isso, a gente teve que esgotar as oportunidades. Qual a razão de o treinamento ser um trabalho satisfatório e não está performando no domingo? Honestamente, eu não tenho resposta. Porque se eu tivesse a resposta, eu teria dado a dica a ele para que ele mudasse alguma coisa e conseguisse performar. Porque eu estou lá para fazer o esporte vencer. Mas eu não sou técnico de futebol. Eu constato. O que eu estou dizendo é a nossa constatação.
de que o trabalho durante a semana era um trabalho produtivo, nós víamos os atletas empenhados, os gols saindo no treinamento, um bom trabalho, mas no jogo isso não estava se repetindo. É uma constatação. Agora, se eu soubesse a solução, meu amigo Ralf, talvez eu fosse treinador de futebol, porque ganharia mais dinheiro. Ô, presidente, então vamos ao passo seguinte. O nome mesmo é Ney Franco? Olha, é um bom nome. Nós não estamos cravando nenhum nome ainda, porque existem detalhes para serem negociados, né? O presidente Gustavo Dubê está muito empenhado nisso. Agora eu posso lhe dizer que, assim como Ney Franco, existem outros nomes. Não que a gente já estivesse nos preparando para uma troca. E também não é o fato de só ontem a gente disse, não temos técnico, vamos atrás de um. Não é assim. No nosso planejamento, e não é de hoje, essa gestão começou comigo agora, mas eu já venho de outras gestões, da gestão de Martorelli, né, de Gustavo. Nós sempre tivemos uma certa listagem de técnicos que poderiam se identificar com o trabalho que nós gostaríamos que acontecesse no esporte. Alguns deles nós já havíamos contactados no passado recente, inclusive, e tínhamos encontrado alguns óbices. Ney Franco foi um deles, por exemplo, e que agora, ao que parece, esses entraves foram superados, alguns deles. Outros está se trabalhando, mas tem outros nomes também que na mesma situação podem vir a treinar o esporte que nós estamos trabalhando. Uma das acusações ao trabalho, se é que eu posso usar esse termo, do Daniel, era que o time do esporte parecia querer demonstrar qualidade técnica e que tinha perdido aquela flama, aquela garra, uma coisa que é tradicional e característica do próprio Sport Clube do Recife. Estava um time mais lento, inclusive dentro de campo. Isso me faz pensar que um novo treinador precisa ter um perfil de acordo com a tradição do clube. E vocês têm a preocupação com isso também? Nós temos preocupação em que o esporte jogue bem, ganhe os jogos, convença. Nós temos que fazer valer aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos e dizemos, como lema por aí, o esporte é o maior do Nordeste. Se nós dizemos isso, nós temos que fazer valer isso. O que ocorre é que o meu discurso estava sendo, digo assim, minado ou esvaziado, não digo propositadamente não, mas a gente não estava conseguindo fazer valer aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos. Então, tudo isso vai ser passado para o novo treinador. Eu acho que a figura do treinador é uma coisa e o trabalho do treinador é outra. Entendeu? Por exemplo, eu não estou defendendo, mas já houve treinador aqui no esporte que à beira do gramado era praticamente passivo. Mas dentro das vestiárias, no campo de treinamento, ela expõe para todo lado. Não sei se isso resolve ou não resolve. Mas o que eu quero, o que nós esperamos, é que o esporte seja um time aguerrido. Não quer dizer que o esporte não vai ser um time técnico. Aliás, o nosso plantel hoje é um plantel qualificado, de jogadores com refino, com toque de bola a nível de seleção brasileira. Está aí Diego Souza, André, Richelli, Mena, que é da seleção chilena, e por aí vai. Agora, isso não quer dizer que eles não possam ser provocados ou deles se extrair esse perfil, que é o perfil que eu acredito e que eu passo para os treinadores, para os jogadores. Eu preciso de um time com raça, um time que se doe do primeiro ao último minuto. Eles têm feito isso, só que não têm performado como nós gostaríamos. Agora, por último, o Daniel vai ficar, vocês teriam convidado para ele continuar como auxiliar técnico, ele topou isso, ele vai ficar? Olha, primeiro, Daniel é um técnico promissor, um jovem talentoso, estudioso, que acredita no seu trabalho e que tem um apego todo especial às cores do esporte. Então, pela história e pelo trabalho dele, ele é um profissional interessante e por conta disso nós convidamos ele para que ele permanecesse no clube na condição de auxiliar técnico do clube, porque entendemos que Daniel hoje já é um patrimônio
do esporte. Seria muito bom, muito interessante que ele aceitasse. Agora, essa proposta, esse convite foi feito e ele ficou de nos responder agora pela manhã. Ele deve estar em reunião com o vice-presidente Gustavo Dubé e daí vai vir a resposta dele. Agora, com relação ao treinador, o Sport pretende anunciar até quando? Olha, se tudo der certo, até sua resenha do meio-dia, nós poderemos anunciar. Então, o nome mais forte do momento, ou seja, aquele que vocês estão mais próximos, é o Dinei Franco ou tem outro nome mais forte? Não, eu não diria que tem outro nome mais forte e também não tem outro nome mais fraco. Eu diria que a gente tem boas possibilidades, que não é só Ney Franco. Seria leviano de minha parte dizer que Ney Franco está mais forte e de repente surgiu um outro nome. Como também seria leviano eu dizer, olha, não é Ney Franco, tem outro mais forte, de repente ser apresentado. Nós temos pelo menos 2 nomes em condições de fechar com o Sport. Eu soube a informação que veio, e o importante do contato com você é porque tudo é oficial, de que o Sport teria convidado o Marcelo Oliveira e o Marcelo não pôde vir por uma questão familiar. Isso procede? Procede. Sim. Ele era um dos nomes que nós contactamos. Ele, inclusive, como no passado também nós contactamos Ney Franco, e ele disse que estava no ano sabático, se dedicando aos estudos nos Estados Unidos, e nós respeitamos. Procuramos Marcelo agora, e ele também deu uma resposta semelhante, só que é questão familiar, de saúde, que ele está se dedicando, e que não vai aceitar nenhum convite até julho. Mas foi um nome que nós cogitamos também. O Adilson teria sido cogitado dentro dessa franqueza que você está expondo? Não. Tá certo. Foi. Tá bom então, Arnaldo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela entrevista. Um bom dia e boa sorte ao Sport na escolha. Obrigado, amigo. Um abraço a todos. 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 Um abraço.